Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui na segunda edição, Dois Toques, a Casa do Futebol. Imprensa paulista em festa já declara o Palmeiras campeão brasileiro. Já mandaram fazer até a faixa. A ESPN já está fazendo a faixa do Palmeiras tricampeão brasileiro após o empate do Botafogo contra o Atlético Mineiro e a vitória do Verdão para cima do Bahia. Você concorda com a imprensa 011? Palmeiras já é o campeão brasileiro? Ou você acha, como diz o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, que o pessoal está delirando e não está conseguindo enxergar a realidade que é o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro? Eu quero ouvir o que você tem a dizer. E é claro que eu vou emitir a minha opinião aqui, depois da vinheta. Estamos na rota dos 40 mil inscritos. Eu quero agradecer a moral que vocês dão aqui aos Dois Toques, a Casa do Futebol, que fala de futebol sem mimimi, sem... direto ao ponto. Dois toques, papum, objetivamente, sem passar pano pra ninguém. Vamos lá, a imprensa paulista que já tinha cravado o Palmeiras campeão brasileiro depois que o Palmeiras venceu o Juventude por 5-3, né? Não esqueço da coluna do Maurício Saraiva, o campeão venceu em Caxias do Sul, né? Depois dali o Palmeiras começou a tropeçar, empatou, perdeu, chegou a ficar 6 pontos atrás do Botafogo. E ninguém deu o Botafogo como campeão brasileiro. Agora o Botafogo tropeçou contra Cuiabá e contra Atlético Mineiro e o Palmeiras venceu 1-0 o Grêmio, 2-1 o Bahia. A faixa já foi feita pela imprensa 011. A ESPN faltou só dizer, pode acabar o campeonato. Porque tem um confronto direto, o Botafogo já está sentindo a pressão e o Palmeiras está pronto para ser campeão. Bom, esse discurso da imprensa é um discurso que atrai a atenção porque ele ativa o famoso 2023. 2023, que o Botafogo sentiu a pressão e o Palmeiras chegou com tudo, tal. Bom, 2023... é bem diferente de 2024. Porque, primeiro que, a essa altura, em 2023, o Palmeiras já era líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já tinha assumido a liderança do Campeonato Brasileiro antes das últimas 4 rodadas. Segundo que o Botafogo tinha um time bem inferior a esse e não tinha nem treinador, né? O Botafogo estava largado. Terceiro, que o Palmeiras, ele também tropeçou muito. Nessas últimas rodadas, o Palmeiras também tropeçou. Então, Palmeiras e Botafogo fazem uma campanha extraordinária. O Palmeiras vai fazer uma campanha superior à do ano passado, em que foi campeão com 70 pontos. Né? Tudo indica que o Palmeiras vai fazer mais de 70 pontos. Já tem 67, vai jogar contra o Atlético Goianiense. A tendência é que chegue aos 70 já no próximo jogo. Só que vai ter que fazer realmente uma campanha bem melhor do que fez no ano passado para poder ser campeão. E a seu favor, o Palmeiras tem um confronto direto. Eu tô vendo muita gente falando, né? Agora o Palmeiras só depende de si para ser campeão. Mas o Botafogo também só depende de si. Se nós pararmos para comparar nos 2 jogos do Palmeiras e do Botafogo, eu continuo achando o Botafogo superior ao Palmeiras. O Palmeiras jogou contra o Grêmio um futebol muito parecido com o que o Botafogo jogou contra o Cuiabá. Foi uma avalanche. E o Palmeiras venceu por 1-0. O Palmeiras foi mais efetivo. O Botafogo contra o Cuiabá foi também outra avalanche, mas não conseguiu vazar a meta do goleiro Walter, que frangou no jogo contra o Flamengo, né? Agora, Botafogo e Atlético Mineiro, o Botafogo fez a mesma coisa. Dentro e fora de casa, o Botafogo é sempre o mesmo. É esse time que vai acuar o adversário. É o que vai dominar o adversário. E o Palmeiras contra o Bahia não jogou muita coisa. O Bahia foi muito melhor, o Bahia criou diversas oportunidades, o Bahia perdeu muitos gols, o Bahia fez 2-1, teve o gol anulado, devidamente anulado, né? A bola toca num jogador que está em posição de impedimento. E o Palmeiras foi lá, cruzamento para a área, cabeçada do Flaco, e fez o seu gol da vitória. O time que quer ser campeão brasileiro, ele precisa, nesses momentos em que não atua bem, ele precisa ser cirúrgico. Mas é claro que o time que joga bem sempre tem muito mais chances de ser campeão. Então seria assim, leviano se concordasse com a imprensa 011 que a faixa já é do Palmeiras.
Nós temos 2 jogos muito importantes agora. O Palmeiras joga contra o último colocado e o Botafogo joga contra um time da parte de baixo da tabela. A tendência, né? O futebol nunca é tendência, mas o Botafogo joga em casa. É mais favorito do que o Vitória. E o Palmeiras, mesmo jogando em Goiânia, ele é mais favorito do que o Atlético Goianiense. Então, assim, em tese, supondo, né, que os dois ganhem, Palmeiras e Botafogo vão para o grande jogo do Allianz Parque na terça-feira, com a diferença de 2 pontos para o Botafogo. Se der errado, o Botafogo empatar com o Vitória e Palmeiras ganhar e tal, o Palmeiras assume a liderança por conta do saldo de gols, mas as equipes chegam com a mesma pontuação para o confronto do Allianz Parque. E aí eu preciso informar a imprensa 011. Palmeiras e Botafogo já se enfrentaram 3 vezes nessa temporada. 3 vezes nessa temporada. O Palmeiras não venceu nenhum jogo. É claro que se o Palmeiras chega líder no Allianz Parque, o empate lhe favorece. O empate vai favorecer ao líder, porque menos uma rodada no campeonato, restando 2, o Palmeiras é líder no saldo de gols. Vai pegar o Cruzeiro fora e depois o Fluminense dentro de casa. E o Botafogo vai pegar o Inter fora e o São Paulo dentro de casa. Jogos bem complexos. Tanto de Palmeiras quanto de Botafogo. Jogos bem complexos. Agora, eu acho que falta um pouquinho, como o Pedro Ivo Almeida, um dos melhores que tem aí da ESPN, né? Acho que falta um pouquinho de bom senso da imprensa, né? Em vez de querer dar uma lacrada, é enxergar o que está rolando. O que está rolando é: Palmeiras e Botafogo são os melhores times do Campeonato Brasileiro? Até o momento, sim. O Fortaleza é uma equipe que, nesse retorno, inclusive, está melhor que o Botafogo. Se nós pararmos para comparar no turno e o retorno, o Palmeiras é o time regular. O Palmeiras, ele no primeiro turno ficou na 3ª colocação, ao final do primeiro turno, e agora, no segundo turno, ele está na 3ª colocação também. Está atrás de Inter e de Fortaleza. O Botafogo, que no turno foi o primeiro, ele teve uma queda. Ele está em 4º. Ainda assim, no G4. Não acredito que isso vá mudar. Mas o Campeonato Brasileiro ele se decide na regularidade. Na regularidade. Então o Botafogo, que no turno havia vencido Cuiabá e Atlético Mineiro, agora no retorno, ele perde pontos, perde 4 pontos nesses 2 jogos para Atlético Mineiro e Cuiabá. Então ele tem uma queda na classificação do segundo turno. Mas ainda assim é o líder do campeonato por merecimento. Faz uma campanha muito boa, assim como é muito boa a campanha do Palmeiras. Agora, esse confronto direto, eu não acho que ele signifique uma vantagem para o Palmeiras. Nem vou dizer que pelo contrário. Mas os dados são assim. O Botafogo venceu 2 jogos e o Palmeiras não venceu nenhum. Foram 2 vitórias para o Botafogo e um empate com direito à eliminação emocionante do Palmeiras na Libertadores da América. Libertadores essa que tem o Botafogo como finalista. Então eu não acho que o Campeonato Brasileiro esteja decidido de forma nenhuma. E nem acho que o Botafogo tropeçando ou perdendo para o Palmeiras. Não acho que o campeonato estará decidido. O jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro é muito difícil. Pode perder pontos. Jogo do Botafogo contra o Inter é muito difícil, o Botafogo também pode perder pontos. Agora nós estamos falando de um Botafogo que não perde no Campeonato Brasileiro desde o dia 11 de agosto. 11 de agosto. É muita coisa. E aí simplesmente achar que esse time vai perder... Não, vai jogar contra o Inter no Beira-Rio, derrota. Mas o Botafogo não tem perdido para ninguém. Então como disse o Pedro Ivo, um pouco de falta de bom senso da imprensa paulista de achar que o campeonato está decidido. Repito, aconteceu a mesma coisa quando o Botafogo tropeçou no Criciúma e o Palmeiras venceu o Juventude. A mesma coisa. O time sentiu a reta final, mentalmente não está aguentando. Então o Botafogo foi lá, atropelou seus adversários na sequência e se manteve na liderança. Agora, o mesmo efeito, parece efeito borboleta, né? Aquele filme Efeito Borboleta em que a galera quer voltar no passado para tentar mudar a história, né? Então, o Botafogo tropeçou no Atlético Mineiro, mas vale lembrar, tá? Empatar com o Atlético Mineiro na Arena Independência não pode ser considerado um tropeço. O Botafogo jogou fora de casa, o Botafogo jogou sem algumas peças importantes e contra um finalista de Libertadores da América, né? Então, acho que o Carlos Jorge, de certa forma, tem razão.
Vamos pensar que ganhamos um ponto, estamos na liderança, continuamos sem perder e temos 12 pontos para disputar, estamos na luta. Eu acho que é isso, tanto para Palmeiras quanto para Botafogo. Ou seja, o campeonato está totalmente em aberto, não tem ninguém com faixa de campeão. Vou cravar que o campeão só sai na 38ª rodada. Eu fico por aqui, um abraço grande para vocês e até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.